Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Ler, é um versículo curto, vamos ler com fé e alegria a palavra do Senhor, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir todo mundo junto? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça para que Deus abra seu coração, para que Deus abra seus ouvidos, para o consolo e para o conforto que Ele tem para nós por meio dessa palavra essa noite. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra que é santa e inerrante, a Tua palavra que nos ajuda a viver neste mundo caído, como servos do Senhor, como discípulos. Que o Senhor nos ajude hoje a ser discípulos do Senhor. Que o Senhor fira o nosso coração para que a gente possa chorar de verdade, ó Pai, o verdadeiro choro espiritual. Que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida hoje diante dessa verdade, dessa bem-aventurança, e que o Senhor faça com que ela possa ser produzida em nós, não por causa das tristezas das quais nós choramos, mas por causa do Senhor que consola. É no nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Queria te fazer uma pergunta. Com que frequência você chora? Qual que é a frequência que chora? Com que você chora? Eu sei que tem alguns aqui que água com açúcar, né? Qualquer coisinha tá chorando. E eu vou confessar para vocês que eu sou desses também. Às vezes eu choro assistindo séries de comédia, né? Então vocês já veem o tipo de pessoa que eu sou. Mas eu choro com frequência e tem muita gente que chora. Mas falar de chorar é um assunto desagradável na nossa cultura. Tem dois exemplos aqui para poder falar para você sobre isso. Teve uma certa vez que eu fui junto com o pastor Pedro, pastor que está lá no Paquistão, fazer um trabalho com crianças, quando ele ainda estava por aqui. E aí a gente foi fazer um trabalho com crianças numa comunidade lá de Belo Horizonte. E aí a gente estava selecionando as músicas, preparando as danças e tal, e aí eu fui sugerir uma música. E aí, dentre muitas músicas alegres, né, eufóricas, que as crianças amam dançar e cantar, tinha uma música lá que era meio triste, meio bad vibes, mas que era verdade. E aí todo mundo virou para mim: mas Yuri, essa música não é muito triste para uma apresentação de crianças? E eu falei: quem disse que tudo precisa ser sobre alegria? A gente teve essa discussão. Nem tudo na vida cristã é sobre alegria, nem tudo é sobre quando a gente está bem. Às vezes a coisa mais importante que a gente tem para fazer é chorar. A segunda coisa é uma situação que todo mundo aqui já passou, alguns até passaram recentemente. Quando você está num velório, e aí você está lá vendo as pessoas chorando, você quer confortar, e você tem que refrear o impulso. Alguns dizem, você tem que refrear o impulso. Por quê? Porque a primeira coisa que você quer dizer é abraçar a pessoa e dizer: não chora, não chore. Mas gente, se não vê agora, você não está chorando, você vai chorar quando? Não é? Porque o fato é que o choro é uma coisa desagradável. A gente vive naquilo que eu chamo de uma espécie de ditadura da alegria. Ditadura da alegria. Eu acho que tem um filme que retrata isso muito bem. E aí é um desenho animado, outro que faz a gente chorar, quem é chorão, né? Que é o Divertidamente. Não sei quem que já assistiu esse filme. É um desenho animado que mostra a cabeça de uma criança, né? A Hailey, que é uma criança que está passando ali por um processo de mudança, os pais estão brigando e tal, e ela entra basicamente num processo depressivo durante o filme. E aí ela tem várias emoções básicas dentro da cabeça dela, e os personagens principais da história não é exatamente ela, mas as emoções, os personagens que estão dentro da cabeça dela, movendo ali os botãozinhos.
É como se fosse uma empresa dentro da cabeça dela, e aí tem 5 personagens, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho, e tem mais um que eu esqueci, né? E aí, mas basicamente o filme conta a história dela passando por esse processo depressivo, e a alegria era como se fosse a chefe. Ela queria o tempo todo comandar, e que a Riley vivesse os momentos maiores de alegria dela. Só que a Riley precisava de sentir o quê? Tristeza. Ela precisava da tristeza. E aí acontece que a tristeza, ela é meio que jogada de canto pela alegria, e ela acaba tendo que andar ali pelo cérebro da Riley até entender que na verdade os dois precisavam ser pacificados. Por quê? Porque o que o filme está falando é justamente sobre isso, sobre a importância de chorar, sobre a importância da gente também ter momentos de tristeza, e que nem sempre a tristeza é ruim, nem sempre a tristeza é algo que a gente tem que evitar, mas é algo que talvez a gente precisa vivenciar. Entende? O mundo, de alguma maneira, quer nos anestesiar. O mundo quer nos anestesiar. O mundo quer te encher de informação. Você está com o celular o tempo todo, né? E aí, o celular é o quê? Uma tentativa desesperada da gente não parar de olhar para orar para nós mesmos. A gente tem sempre uma nova série, tem sempre alguma coisa para nos entreter, para nos impedir de ser infeliz. Percebe? Uma tentativa que o mundo quer de sempre colocar a nossa cabeça na felicidade, em algo que nos distraia, que não te faça pensar nos problemas, que não te faça pensar em quem você é de fato, que te afasta da meditação, não é? Por que isso? Porque o mundo quer sempre evitar o choro. Mas a pergunta é, como Jesus vê o choro? Como Jesus vê as pessoas que choram, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão tristes? E a gente precisa responder essa pergunta à luz desse sermão que a gente está estudando. Eu queria só revisitar algumas coisas aqui com vocês. A gente está aqui nesse contexto no Sermão do Monte. Esse sermão que Jesus está dando ali como uma espécie de nova atualização da lei de Deus, mostrando a verdadeira interpretação da lei de Deus, dos 10 mandamentos, a verdadeira forma de se viver neste mundo e adorar. E Jesus vai falar sobre oração, sobre família, sobre o nosso serviço ao reino, não é? Sobre o ódio no nosso coração. Jesus vai falar sobre várias coisas. E quem está ouvindo esse sermão? Como a gente viu semana passada, tem 2 públicos ouvindo: a multidão e os discípulos. Mas Jesus não está pregando esse discurso simplesmente para que a multidão continue multidão. Jesus prega esse discurso com 2 motivos. Primeiro, para que os discípulos saibam o que é viver neste mundo. O público oficial desse discurso são os discípulos de Jesus, aqueles que estão no discipulado, aqueles que querem seguir Jesus de fato. E essas características aqui não são características das multidões, mas são as características dos discípulos. Mas Jesus também prega as multidões, para que as multidões venham e se transformem também em discípulos de Jesus. E Jesus abre esse sermão com essas 8 afirmações, que são as afirmações que ele chama de bem-aventuranças. Toda hora que a Bíblia fala bem-aventurado, Jesus está falando o que é, de fato, o verdadeiro significado da felicidade para ele. Não a felicidade segundo o mundo, ou não a felicidade que o mundo prega, mas a felicidade segundo Cristo. Esse que é a ordem do sermão. Jesus está querendo dizer: vocês ficam buscando esquemas de felicidades mundanos, não é? Formas que o mundo te dá para ser feliz, mas para um pouquinho, deixa eu te falar como você tem que ser feliz. Essa que é a mensagem de Jesus, as bem-aventuranças, o significado da felicidade. E essas bem-aventuranças não são coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, mas são obras da graça em nós. É aquilo que Deus faz em nós. E elas estão encadeadas. Por isso a gente sempre vai voltar um pouquinho nelas para a gente poder começar a entender. Porque a primeira, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito ou humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, que reconhecem que diante de Deus, como nós cantamos, nós não temos nada para dar,
nós somos pobres espiritualmente. E só pode entrar no reino de Deus, só pode fazer parte do reino de Deus quem entende e quem assume que é desesperadamente corrupto, que tem um coração que é quebrado, que tem um coração que precisa ser transformado. Deus não age nos orgulhosos. O orgulho é a maior coisa que nos impede de fazer parte do reino de Deus. Então Jesus nos chama para ser humildes de espírito, humildes, colocando as nossas necessidades diante dele, para que assim ele trabalhe. E agora então Jesus dá a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que significa então essa enigmática bem-aventurança? Porque, como eu disse aqui, que o mundo prega para nós, é justamente essa ideia de que a gente tem que pedir o choro a qualquer custo, não é? O que quer dizer essa enigmática expressão de Jesus de que felizes mesmo são aqueles que choram? O verbo chorar no grego, esse verbo chorar no grego que Jesus usa aqui, é um verbo bastante interessante. Na língua grega, é a palavra mais intensa que a gente tem para descrever a tristeza. É a palavra mais intensa que se tem para descrever a tristeza. E ela é justamente, pode ser traduzida também como uma espécie de lamento, ou de um pranto, ou de um luto. É justamente aquele choro de alguém que está num estado de grande infelicidade, de alguém que talvez perdeu alguém querido, ou que perdeu alguma coisa que era muito preciosa e que agora se encontra no total estado de infelicidade. É como se Jesus estivesse dizendo de uma maneira paradoxal: felizes são aqueles que são infelizes. Felizes são aqueles que estão infelizes. Esse é o paradoxo entre a visão de Cristo e a visão do mundo. O mundo, ele prega: esqueça das suas dificuldades, volte as costas para as suas tristezas, volte as costas para tudo isso, e faça tudo o que estiver ao seu alcance, para você não ter que enfrentar, não é? Faça tudo o que estiver ao seu alcance, para você não ter que lidar com isso. Não lide com as suas tristezas, não lide com os seus problemas. Parece paradoxal, Jesus, no mundo em que as pessoas querem abafar a sua infelicidade. Jesus diz: não, felizes são aqueles que enfrentam a sua infelicidade, são aqueles que choram. É muito curioso porque a nossa cultura meio machista, a gente tem essa expressão, né? Essa ideia de que homem não chora, a ideia de que o homem perfeito não pode chorar, porque isso é sinal de fraqueza. Não, gente, o choro é sim sinal de fraqueza, é sinal de que alguma coisa está fraca dentro de nós. Mas quem disse que nós somos fortes? É sinal de força quando a gente enfrenta o choro e chora, percebe? Não é uma característica necessariamente feminina, é uma característica humana que as pessoas chorem, que o choro venha, não é? Mas Jesus nos chama para encontrar a felicidade no meio da nossa infelicidade. Jesus nos chama para confrontar os nossos sentimentos. Mas ainda assim, o tipo de tristeza que Jesus está nos chamando a confrontar não é qualquer tipo de tristeza. Já deve ter pensado nisso, né? Assim como a pobreza que Jesus nos manda olhar não é qualquer tipo de pobreza, que Jesus nos chama também é uma espécie de tristeza ou de choro espiritual. Não é um choro por qualquer tristeza diária, não é um choro de um plano que não deu certo, não é um choro de um filme que te deixou mal. Não é esse tipo de choro. Não é qualquer choro, mas é um choro espiritual. É um choro que está intimamente ligado à primeira bem-aventurança, da pobreza de espírito. Porque é como se Jesus estivesse querendo nos trazer para uma certa lógica espiritual, uma dinâmica espiritual. Primeiro, você reconhece a sua pobreza de espírito diante de Deus. Você reconhece os seus pecados e a sua miséria. Você reconhece os seus pecados, você reconhece a sua miséria, e você reconhece isso diante de Deus. Você vê o tamanho do seu pecado, e agora você é levado a contemplar esse Deus santo e poderoso diante dos seus pecados. E o que você faz diante disso?
Porque à medida que você conhece a Deus e vê as perfeições de Deus, as maravilhas de Deus, como Deus é belo, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, e aí você olha para si mesmo, você descobre a sua miséria, o seu pecado, a sua feiura. E o que você faz diante disso? Você chora. Você chora. Você se entristece. Percebe? Esse é o enigma aqui. Quando Jesus fala de choro, é o choro do arrependimento, é o choro da aflição que brota do seu próprio pecado, não é? Essa semana no estudo bíblico a gente estudou o Salmo 130, e o Salmo 130, o salmista falando do seu próprio pecado, ele começa dizendo: das profundezas eu clamo a ti, porque o pecado dele é tão grande, é tão poderoso, é tão forte, que é como se ele estivesse se afogando, e se afogando. Mas é justamente nesse momento que ele vê o quão profundo o pecado dele o lançou, o quão profundo o pecado dele o deixou, que ele clama a Deus desesperadamente. Percebe? É a aflição que brota da tristeza, é o choro de quem encara o seu próprio pecado como sério. Percebe? Essa bem-aventurança do choro é o choro de arrependimento, o choro de quem sabe que seu pecado é coisa séria. Não é o choro de quem negocia o pecado, não é o choro de quem tenta contrabalancear o pecado com suas boas obras, do tipo: eu fofoquei hoje, me irei contra aquela pessoa lá, fofoquei, eu vou ali doar uma cesta básica, que aí contrabalanceia, né? Não é esse tipo de choro, porque isso não é a lógica espiritual. O nosso pecado é coisa séria, o nosso pecado deveria nos entristecer. A gente vive num mundo quebrado que a gente tem muitos motivos para chorar, e tem mesmo, isso é sério. Mas a gente deveria chorar primeiro pela nossa miséria espiritual. A gente deveria chorar pelas vezes em que a gente devia ter coragem de fazer a coisa certa e não fez. A gente deveria chorar por todas as vezes em que nós mentimos, que nós pecamos, em que nosso coração se colocou numa situação de impureza, em que os nossos olhos não glorificaram a Deus, em que a nossa mente não glorificou a Deus, percebe? Quando a gente peca, tudo isso deveria colocar a gente em profunda tristeza. E é sobre isso que Paulo está querendo chamar a atenção para a gente. Paulo não, que Jesus quer chamar a atenção para a gente. Porque Paulo também fala disso. Não tirei Paulo do nada. Paulo lá em 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. O que Paulo está dizendo aqui com isso? Que afirma mais ainda essas palavras de Jesus. É justamente essa ideia de que a tristeza, de maneira correta, nos leva até Deus. Quando a gente chora de arrependimento, quando a gente vê os nossos pecados e chora, a gente é levado ao mesmo tempo a uma espécie de alegria. Porque a tristeza espiritual, a tristeza segundo Deus, traz arrependimento para a salvação. Porque se você começa a ver o quão feio você é de fato, se você vê a sua pobreza espiritual, a sua miséria espiritual, isso tem que entristecer seu coração. Tem que te fazer pensar: meu Deus, eu estou tão assim no fundo do poço, como que eu posso ser salvo? Percebe? Essa é a linha que Jesus quer colocar aqui. O arrependimento. E esse aqui não é um arrependimento só da conversão, mas é um arrependimento diário. O arrependimento diário de todos os dias. Todos os dias a gente colocar os nossos pés diante de Jesus e ver a nossa própria miséria. Como diz Lutero, toda a vida cristã é arrependimento. Não é? Toda a vida cristã é arrependimento. Porque ou nós ficamos tristes por conta dos nossos pecados, ou, como a palavra de Deus nos diz, o Espírito Santo fica triste, não é? Porque quando o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, ele está querendo dizer o seguinte: se você peca e não se arrepende, continua vivendo a sua vida de pecado, e você não quer transformação, você está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Ou você
fica triste ou o Espírito Santo fica triste? E aí? Percebe? Mas o choro também é um choro sobre o efeito do pecado neste mundo. É o choro de quem também olha à sua volta, se vê como miserável e se vê como impotente diante das situações deste mundo, diante da morte de alguém. Percebe? Diante da dor e da escravidão do outro. Aquele que chora de ver as misérias deste mundo, ao ver que não só você é miserável, mas que todo o mundo é miserável. Meio como Isaías, né? Isaías, quando tem o encontro com a glória de Deus, ele cai também em choro e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías chora por ele, mas também chora pelos outros, chora pelo mundo ao nosso redor, chora pelo efeito do pecado, chora pelas mazelas deste mundo. Entende? Mas existe algo muito triste nisso tudo, nessa questão toda. Porque perceba como é que o choro espiritual está intimamente ligado ao arrependimento e ligado a essa pregação do pecado. E a gente vive num mundo em que a igreja também comprou essa narrativa anti-choro, não é? Às vezes até gosta de chorar, mas não pelos motivos certos. A gente vive numa era que não gosta de pregar sobre aquilo que de fato nos faz chorar espiritualmente. A gente vive numa época em que as pessoas querem criminalizar quando a gente fala a respeito de pecado. A gente vive numa era que não gosta de pregar sobre pecado. Não somente no mundo que não gosta de ouvir sobre o quanto são pecadores, mas que as igrejas, e muitas igrejas, não gostam mais de pregar sobre pecado. Porque o mundo acha errado dizer às pessoas que elas estão erradas. Entende? O maior pecado que a gente pode falar para alguém hoje em dia, pecado na visão do mundo, né? É a gente falar para alguém que ela está errada, que ela está em pecado. É o maior erro, a maior coisa que a gente pode falar para alguém. E a igreja não apresenta Jesus como alguém que lida com os pecados, né? A igreja está aí, a igreja existe, mas a igreja, ela prega superficialmente, ela não fala mais de pecado, como alguém, ele fala de Jesus como alguém que vem lidar com uma tristeza genérica. Ele fala de um falso evangelho que promete o quê? Prosperidade econômica. Você está triste porque não tem alguma coisa? Então, preocupa não que Jesus vai te tornar rico, não é? É só você dar o dízimo, é só você dar as ofertas, que você vai repreender o devorador, o migrador, o cortador da sua vida, e agora, pronto, você está livre das dificuldades financeiras. Ou então, um evangelho que promete somente alegria e conforto emocional. O problema não é o seu pecado. O problema é que você está triste. O problema é que você está depressivo. O problema é que você está aí com vários transtornos. Percebe? E aqui, gente, não estou falando que isso não existe. Estou falando do certo que a gente precisa falar na igreja. Mas a gente não pode resumir tudo a isso. Entende? A gente não está aqui para dizer às pessoas que elas precisam de um conforto emocional, ou que promete aceitação, né? Vem que Jesus te aceita, vem de qualquer jeito que Jesus te aceita. E sim, Jesus aceita, mas não como multidão, mas como discípulo. E o discípulo é chamado a carregar a sua cruz. A gente vive nesse mundo que transformou nossos pecados em transtorno. O evangelho raso, porque não lida com o básico. Não lida com o básico. O básico da fé é o seguinte: você é um pecador, você é miserável, você precisa de salvação. E você não consegue isso por suas próprias mãos. Não existe nada que você faça que te fará ser justo diante de Deus. Porque o seu pecado é um problema muito grande. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem para te salvar do seu pecado. Entende? Você não é uma pessoa maravilhosa que precisa de aceitação e cura dos transtornos. Você pode ser no máximo uma pessoa terrível
Uma pessoa que é miserável e que, além de Jesus, além de salvação, também precisa de cura para os seus transtornos. Mas você não é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa pecadora. E se a gente não entende isso, se a gente não faz as pessoas se sentirem tristes por isso, não pode ter progresso espiritual. Porque percebe, é duro dizer isso. Foi duro para mim entender que eu era pecador. Foi duro para mim entender, depois de muito tempo de crente, que eu continuava sendo pecador. Foi duro para mim perceber que eu tinha dificuldade em evoluir espiritualmente, evoluir no meu crescimento espiritual, porque tinha pecados que eu não conseguia abandonar. E isso era triste. E ainda é triste quando eu vejo o meu coração ainda cheio de pecados. Quando muitas vezes Jesus, a minha devocional, vem me confrontar. Quando eu leio textos como esses, que a gente vai ler sobre ira no coração, sobre ódio, sobre fofoca, e vejo o quanto eu preciso melhorar, é triste. Porque se o crente, ele realmente quer profundidade espiritual, se ele realmente quer comunhão com Deus, o seu pecado tem que ser levado a sério. E às vezes, quando a gente não pensa no nosso pecado, quando a gente não pensa no nosso erro, e a gente vem cá e a gente canta, e a gente às vezes está aí disperso espiritualmente, e a gente às vezes não consegue ter constância nas coisas básicas da fé cristã, é porque nos falta esse entendimento de que, não é sério o suficiente, não é? A gente ainda acha que a gente é salvador de nós mesmos. A gente ainda acha que a gente pode resolver os nossos problemas. Mas não, gente, não é. A gente vive numa sociedade, numa igreja, que fala contra a culpa, como se a culpa fosse algo ruim. Esses dias para trás, eu vi no Rios também, né, quando eu estava subindo, eu vi uma cena, e eu não sei de que série que era, mas aquilo ficou na minha cabeça, que era um cara à beira da morte. E aí mandaram uma capelã. Capelão é o pastor que trabalha no hospital, ou alguém que trabalha no hospital, para consolar as pessoas segundo a fé. E aí foi uma capelã lá que era, o cara, eu fiz coisas terríveis da minha vida e tal. E a mulher, não, você tem que lidar com esse sentimento e tal. E ele agarra a mulher pelo colar e diz, não, me manda um pastor, ou um padre, alguém que é de verdade, que me fale que eu sou culpado, porque eu sou culpado. Eu não quero alguém que fale para mim que vai ter algum problema. Eu quero que alguém me fale no leito da minha morte que eu sou culpado, mas que como é que eu vou para o céu? Percebe? Porque é isso, gente, culpa é real. O Evangelho só é uma boa notícia quando a gente entende que a gente não tem um sentimento de culpa ou uma sensação de culpa. Mas quando a gente entende que a culpa é real, diante de um Deus santo, justo e puro, mas que a culpa não acaba na culpa, porque o texto continua, né? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Serão consolados. Essa é a boa notícia, a notícia maravilhosa. A bem-aventurança do choro não é um fim dela mesmo. A gente não é feliz simplesmente por chorar, ou simplesmente por estar triste, mas a gente é feliz quando chora, feliz no meio da nossa miséria, da nossa tristeza, justamente pelo que vem depois. Por quê? Porque serão consolados. Não é como se Deus tivesse um desejo sádico de que a gente fosse triste pela nossa própria tristeza, mas Jesus tem um significado nisso. É porque Deus nos dá junto com o choro a promessa de consolo. Somente pode ser verdadeiramente consolado por Deus, somente pode haver consolo real e direto diante de Deus, se você entende que a sua tristeza é real. Somente quem encontra em si mesmo motivo para chorar em arrependimento pode encontrar consolo poderoso no Senhor. Somente assim, somente isso. O que é esse consolo que Deus promete? Esse consolo não é um simples alívio, não é um aplacar da sua consciência, não é simplesmente isso. Também não é uma alegria momentânea, eufórica. Esse não é o consolo de Deus.
Há um salmo que diz algo bom sobre isso, né? Salmo 55, 22 nos diz: lança o seu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Lança o teu fardo ao Senhor e Ele sustentará. Esse é o sentido do consolo. O consolo de Deus é quando a gente coloca a nossa culpa, o nosso fardo, aquilo que nos faz chorar, e lança diante de Deus. A gente coloca a nossa tristeza diante de Deus. A gente lança sobre Ele a nossa culpa. E assim como a culpa é real, o perdão também é real. Percebe? Porque a boa notícia do Evangelho, gente, ela é simples seguida de uma má notícia. A má notícia de que você é culpado diante de Deus, de que você é falho, de que você é miserável. Mas a boa notícia é que, apesar disso, Jesus quer te salvar. Jesus morreu para pagar o preço dos seus pecados. O perdão é real. A transformação é real. E quando a gente entende que isso é real, que Jesus está disponível diante de nós, Ele vem, Ele toma o nosso fardo e Ele sustenta. Sustentar aqui é dar força. E esse é o consolo de que você vai receber uma força que não vem de você mesmo. Você vai estar triste por causa do pecado, por causa das tristezas deste mundo, mas Jesus, Ele vai ser a sua verdadeira alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Esse é o consolo que é dado a nós, o alívio das nossas dores, o alívio da nossa culpa, o alívio que não é momentâneo, mas o alívio que se transforma em força. É Deus vindo dizer: eu estou te consolando, eu estarei do teu lado, eu estarei te fortalecendo. Sim, há tristeza nessa vida, sim, até agora você vai pecar, e você vai se entristecer por causa do seu pecado, mas sim, há alegria disponível, há Jesus. E aqui, a gente não pode deixar de falar de Jesus, não é? Porque se tem alguém que tem essa bem-aventurança de maneira perfeita, foi o próprio Jesus. Só é possível quando a gente olha para Jesus, aquele que não tendo pecado para se arrepender, ainda assim ficou eternizado com um dos versículos mais famosos da Bíblia, um dos menores também, né? Jesus chorou. Jesus chorou quando estava diante do túmulo de seu amigo Lázaro. Jesus chorou mesmo sabendo que ele haveria de ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos, não é? Mas ainda assim a Bíblia deixa claro: Jesus chorou. E esse choro de Jesus diz tanta coisa, diz sobre a sua humanidade perfeita. Mesmo ele sendo Deus, ele ainda assim se encarnou e virou homem como nós, não é? Mas também é o choro de Jesus diante dessa realidade do mal e do pecado. Sabe? Quando você chora por seus pecados, Jesus chora junto com você. Quando você chora pela morte do seu próprio ego, por quem você é por dentro, Jesus também chora com você. Jesus chora por você. Porque se seu pecado é morte espiritual e você é um amigo de Jesus, Ele também está diante de ti e chora. Ele chora por você, Ele chora porque quer carregar os seus fardos. E é sobre esse Jesus que chora com a gente, esse Jesus que também chora, Ele é que nos chama a também lançar os fardos sobre Ele. Ele é que nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado de Jesus. Jesus quer que você se chore por seus pecados, chore por seus problemas, chore por seus defeitos. Jesus quer que a partir do choro você encontre com Ele, e você ouça essa mensagem tão poderosa, essa promessa dele tão poderosa: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está triste, você que chora, vem até mim. Os seus fardos são pesados, mas o meu fardo é leve. Eu vou trazer alívio para você. Eu sou manso e humilde de coração. Esse Jesus que é consolo, gente. É muito maravilhoso que quando Jesus promete consolo, Ele mesmo é esse consolo. Ele promete nos consolar, nos dar força. Ele promete ser a nossa força. Ele promete estar conosco.
É a promessa maravilhosa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse Jesus é que nos convida. Ele é o que promete, no fim de todos os tempos, enxugar as nossas lágrimas. Não haverá mais choro nem pranto, porque eu, Senhor, enxugarei as suas lágrimas. Está escrito lá em Apocalipse. É esse Jesus que nos promete um consolo real de fato, um consolo para além dessa vida, um consolo que é a ressurreição do nosso corpo, um consolo que é a gente saber que a gente vai passar a eternidade com Ele, um consolo de saber que tem coisas maravilhosas demais para nós, para ser vivida. Esse é o consolo que Jesus quer nos dar. Isso é real, sabe? Não é algo que a gente veio na igreja para discutir filosofia, não, é real. É real. E eu queria trazer para vocês duas aplicações essa noite. A primeira delas é chore. Se arrependa diante de Deus, sabe? Olhe para o seu próprio pecado e chore. Chore. Se desespere, sabe? E chore sabendo que você tem consolo. Chore sabendo que você tem um Pai que te ama. Chore sabendo que você tem um irmão chamado Jesus Cristo que está te abraçando e te consolando e te dando força nesse momento. Chore diante de Deus, se arrependendo, pela consciência desse arrependimento que é necessário. Mas a segunda aplicação é creia, gente. Creia nesse consolo. Creia de maneira firme. Creia em Jesus. Venha até Jesus e creia. Se inicie nesse conforto, na sua relação com Jesus, no consolo que Ele pode dar. O consolo está nessa mesa aqui diante de nós. Quando a gente partilha dessa mesa, quando a gente partilha desses elementos tão benditos, Jesus está aqui nos abraçando de maneira poderosa. E a gente é chamado a vivenciar isso. É certo? Isso é consolo real.